dia 28 de março de 2021. Vamos entregar culto dominical de todo o coração e todo o nosso zelo. Estamos na fase emergencial. Estamos entregando o culto via online. Mas ainda assim, que Deus receba com agrado este culto e que Deus encha a todos os que entregam ao Senhor este culto com o maná dos céus e pelo Espírito Santo. Vamos proclamar juntos a palavra que está em Salmo 89, 5 a 14, para entrarmos na adoração do Senhor. Vamos intercalar entre eu e vocês. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos os que rodeiam. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Teus são os céus, e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os estabeleceste. O teu braço é poderoso, forte é a tua mão, e elevada é a tua mão direita. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Amém. Nós proclamamos esta palavra antes da nossa adoração, pois Deus dá a palavra de forma exata com o tema do culto daquela semana, a preparação da pregação e também a voz que eu ouço do Senhor sobre o culto que deve ser iniciado. O Senhor fala de uma forma igual, isso sempre me impressiona. O Senhor não é apenas justo, mas Ele também tem a sua compaixão e misericórdia. Esse sofrimento que nós estamos tendo, eu creio que é um dos julgamentos do Senhor. Mas, ainda bem que Ele é um Deus de bondade e de amor. Então, quando nós nos arrependemos, eu creio que Ele nos dará uma outra oportunidade. Vamos orar. Deus, há um Deus tão temível assim, grandioso, nós amamos e servimos, Senhor. Então hoje também, ainda assim te entregamos o culto online, mesmo que não seja presencial. Ainda assim, Senhor, receba nosso amor, temor, para que através deste culto nosso coração seja revivido e que nós possamos viver como pessoas que mostram esperança a este mundo que não se vê esperança. Então nos encha novamente com o poder e a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.
Nós pensamos que quando Jesus estava entrando em Jerusalém, montado no jumento, e todas as crianças também o receberam clamando Hosana. Mas na verdade, Hosana não é um clamor de alegria, um grito de alegria, mas significa: por favor, Senhor, nos salve, nos resgate. Então esse clamor, Hosana, entregue ao Senhor nesta manhã, que possa atingir até o trono de Deus. Senhor, por favor, nos resgate. Não porque está difícil demais para mim, mas porque quem está morrendo agora são os pobres, quem são os idosos, são os doentes. Nós ainda somos jovens, ainda temos certa saúde, temos o que comer, mas os que estão pobres e os que estão no meio de sofrimento maior não conseguem atravessar este tempo. E se eles não conhecem a Jesus, isso será uma maldição eterna para eles. Então, que Hosana seja dada não por mim, mas pelos que estão numa dificuldade maior, pelos pobres, para que Jesus ouça e possa sarar esta terra. Vamos louvar ao Senhor com esse anseio. 나를 일으키셨도다. 구원의 노래 부르리. 믿음으로 선포합시다. 예수 자유 주셨네. 할렐루야. 호산나 호산나 주님 예수 그리스도를 찬양합니다. 호산나 호산나 주님 나면 어디냐. 호산나 호산나 예수 다시 사셨네. 구주의 십자가 보혈로 죄 씻은 바퀴를 벗나네. 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 찬송합시다.
내 주께 회개하는 시 생명수 가운데 점점해 그 뻗고 순전한 주님 찬송합시다. 주님께 감사해 생명 주신 그 사랑 내 부끄러운 죄를 사하시고 놀라운 은혜 주네 주님께 감사해 날 위해 못 박힌 손 날 위해 못 박힌 손 주의 보혈로 나를 씻으시네 보혈로 나를 씻으시네 주 품에 품으시네 품에 품으시네 영원히 죽을 수밖에 없는 우리를 살리시려고 하늘 보좌를 떠나신 예수님 그 십자가의 고통을 우리를 위하여 당해 주신 하나님의 아들 예수 이름 찬양합니다. 영원한 스시
높여 경배해. 주님 영광을 받으시옵소서. 주님 나가시는 자 예수 이름 찬양. 주님만이 높임을 받으신 왕의 왕 주이시니라. 기름 부으심으로 está com uma unção incrível dirigindo este culto. Pois o salmo que recebi hoje para proclamarmos juntos para entrar no culto foi o que o último versículo: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Sabe o que isso significa? Diz que Deus, pela sua justiça e retidão, dá o julgamento ao mundo, mas continua nele também, precede nele a graça e verdade, com paixão e misericórdia. Então, se nós cantarmos apenas
Esse versículo, não, este verso, não temos esperança, pois Deus é a justiça do mundo. Ele virá julgar o mundo com fogo. Mas sabe qual é o segundo verso da música? Jesus, a exata expressão de Deus. Quando chegar o dia do julgamento do Senhor, também nós veremos novos céus e nova terra, porque este dia não será apenas dia do juízo, mas será a completude da salvação dos que creem verdadeiramente. Então, vamos agradecer ao Senhor cantando o segundo verso. Deus de amor, de recebe, que deu Jesus a nós. Eu creio que este tempo é o tempo da justiça, da retidão de Deus, mas tem o segundo verso para nós. Por Jesus ter morrido por nós, com certeza Ele usará de compaixão para com essa terra novamente. 하나님의 사랑 주혜와 말씀으로 나타나는데 Jesus, que é a justiça e amor de Deus, que morreu por nós, mas foi exaltado acima de todas as nações, povos e glória. Agradecemos e louvamos a Jesus que virá, que há de vir com certeza. Nós agradecemos a Ele, pois Ele é o Pai que não se alegra com a morte dos pecadores, que não se esquece do teu amor e compaixão no meio do julgamento também. Senhor, que o amor de Deus, recebe de Deus, que venha como o sol, como chuva doce, a todos que te adoram hoje. Em nome de Jesus, amém. Pastor Douglas vai orar pelo culto de hoje. Oremos. Ainda quando éramos pecadores, Jesus Cristo morrendo por nós, assim Deus confirmou seu amor para conosco. Amém. Deus, o Senhor tem morrido por nós quando ainda éramos pecadores e ressuscitou e vivo hoje está com a tua graça para conosco. Senhor, pela epidemia que está cobrindo este mundo, muitas pessoas estão sofrendo. Senhor, se lembre disso. E quando nós então orarmos pelos muitos que estão aflitos, vá encontrá-los, consolá-los e abrir um caminho para sobreviverem.
Então, faça com que todos reconheçam que o Senhor é o nosso Rei, o provedor e o nosso refúgio. Senhor, mais do que qualquer coisa, está ficando difícil de nos reunirmos para te adorar e cada vez a propagação do Evangelho está sendo impedido também. Mas para que sejam enviados seus ceifeiros para a seara, para a colheita, Senhor, nós oramos este momento para o encerramento da pandemia causada pela Covid. Senhor, não por causa de uma vida melhor para nós, mas para poder propagar o Evangelho para muitos que estão numa dificuldade, na pobreza, que estão morrendo sem te conhecer. Então, Senhor, levante a nós, levante toda a igreja para que nós possamos ter uma outra oportunidade de propagar o teu Evangelho do Senhor. Mas neste momento também que nós possamos dar toda a criatividade, todo o zelo, todo o nosso esforço para podermos anunciar o Evangelho, Senhor. Então, Senhor, proclamamos a recuperação em nome de Jesus. Então, que a paz e a cura que Jesus traz, seja proclamado a todos que estão no meio da angústia e sofrimento. Senhor, hoje também, Senhor, continua sendo o Rei sobre o Brasil e todas as nações. Por mais que a pandemia, a enfermidade venha causar um terror e sofrimento a todos, o Senhor continua sendo Rei. Então oro para que o Senhor continue cuidando dos aflitos, especialmente na terra do Brasil, os pobres, os esquecidos, os excluídos, abandonados. E neste tempo difícil, onde as pessoas são cada vez mais egoístas, que o Senhor cuide destes abandonados que não têm nenhum atendimento médico apropriado. Então que seja um canal de milagre e de provisão, Senhor, enxugando suas lágrimas e no meio do seu coração, que a justiça, a paz, a alegria do reino de Deus seja cheio neles. E todos os nossos irmãos lá da Cracolândia sejam cuidados por Ti, Senhor. Senhor, nós temos servido muito tempo neste lugar. A forma de servi-los tem diminuído por causa da situação, mas ainda continuamos servindo com amor do Senhor. Mas o que desejamos, Senhor, é que eles possam se converter de todas as suas feridas, todos os pecados do passado, que possam voltar ao Senhor assim. E que eles possam pensar novamente o motivo de nós orarmos por eles, irmos a eles. E quando o pão e o suco forem dados para eles, que eles possam refletir na sua vida em Ti, que eles possam achar nova vida e voltar a Ti, Senhor. Então dê mais frutos para isso. E que todos os governadores dessa terra também, que eles possam se submeter ao Teu reinado. Que eles que possa ser semeado neles a justiça, a retidão do Senhor. E que eles, assim, governem o país com o Teu guiar. E que as igrejas possam cada vez mais voltar a Ti neste tempo de dificuldade. Senhor, eu oro também pelos membros da Igreja da Esperança, especialmente pela diaconisa Elisa Kong e a sua irmã. Que seja cheio nelas uma alegria que o mundo desconhece. E toda a provisão desta terra e dos céus continue com elas. E mostre para elas de que forma o Senhor dá sua provisão aos que Te amam. Que a intimidade contigo seja aumentada diariamente.
aos todos os santos da Igreja da Esperança que estão te adorando pelo culto online. Eles tenham um tempo, um momento de aproximação maior com o Senhor neste tempo de distanciamento mais rígido. 마찬가지로 동일하게 오늘도 여전히 날마다 새롭게 공급하시는 주님의 은혜가 우리의 삶에 충만하게 하여 주시옵소서. Então, que a tua provisão também seja cheia na vida de todos nós. 세상에 흥미로운 소식이 들려올 때마다 하나님 우리가 걱정을 하고 불안했던 것이 아니라 Senhor, toda vez que vier uma notícias ruins do mundo, ao invés de nos preocuparmos e temermos, que possamos nos preparar como noivas do Senhor. 주의 신부로 설 수 있도록 준비하는 시간들이 되게 하여 주시옵소서. 날마다 예배와 말씀과 기도로 Que diariamente, Senhor, nos renove com culto, oração 주의 성령이 함께 하셔서 하나님 우리의 마음을 e a 채워주게 palavra, Senhor. 주 앞으로 돌아올 수 있는 그러한 시간들이 복된 시간이 될 수 있도록 우리 함께 하여 주시옵소서. Que seja conosco, Senhor, neste momento, para que seja um tempo de bênção. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra de Deus para conosco. Jonas 2, 1 a 10. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouvistes a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura ao Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos, abandonam aqueles que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém. A passagem que vou compartilhar com vocês hoje, talvez, se você já é de igreja por muito tempo, talvez já ouviu na igreja, na escola dominical, o livro de Jonas. O livro de Jonas constitui-se em 4 capítulos. É o segundo capítulo que eu quero falar hoje. Exatamente a parte da oração de Jonas. Quando eu me prostrei diante do Senhor para preparar a pregação de hoje, Deus disse assim: o que vocês precisam neste momento é isso. E dessa forma Deus me fez lembrar da oração de Jonas. Nós percebemos a hora que o Jonas está orando ao Senhor dentro do ventre do peixe. Primeiramente, ele foi jogado ao mar. E não um mar qualquer, um mar cheio de tempestade. Eu não sei se vocês já se depararam a tempestade do mar, mas é um terror inimaginável. Os céus escuros, uma onda tamanho de grandes construções. Não desenhe isso como um conto de crianças, mas
Imagine uma situação real no meio do mar. A onda levando o homem até não sei quantos metros de altura, o navio, né? E arremessando para o nível do mar novamente. E no meio deste mar, cheio de tempestade, as pessoas levantaram Jonas e o lançaram. Se tivesse acontecido algo assim conosco, a esse ponto, a gente já estaria perdido. Mas não parou aí. Ele já estava assim no mar e ainda veio uma coisa gigantesca o engoliu. Um lugar apertado, molhado, escuro, onde nada pode se fazer. Jonas, ele orou assim. Isso em si já prova que Jonas é homem de Deus. Mas Jonas chamou este peixe de Sheol. Aqui em algumas versões traduzido como inferno, abismo, mas em hebraico, Sheol. Então ele diz: eu já estou morto. É isso que ele está dizendo. Mas ainda assim, Senhor, Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. Então Ele pode me salvar ao ouvir minha oração. O terceiro versículo diz: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Aqui expressou de que forma ele foi lançado no mar, cheio de tempestade, antes de ser engolido. Mas veja o versículo 4. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Então essa é a oração dele. Esse tempo sem esperança. Talvez falta pouco tempo até ele cair no estômago. Talvez ele está preso no esôfago. De forma científica falando, ele está lá. Porque se fosse estômago, seria um espaço maior, só que cheio de ácido. Mas no esôfago não tem esse suco gástrico para derretê-lo. Imagina agora a sensação do peixe. Alguma coisa está travado na sua garganta e não nem desce, nem sobe, e nem está delicioso por ele estar sendo desobediente. Então, esse peixe está num incômodo tão gigante. Mas o Jonas, neste momento, eu sendo expulso da presença do Senhor, mesmo que eu tenha descido até o Sheol, inferno, eu quero ver os templos do Senhor. Por quê? Lá no santo templo tem um Senhor compassivo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Montanha está acima da terra, mas o fundamento das montanhas estão debaixo do mar, não é verdade? Então, desci até os fundamentos dos montes. Isso quer expressar de forma literária o tamanho da desesperança. E desci até a terra cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Quer dizer que ele está dentro do ventre do peixe. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor. Meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, não tem mais esperança de vida, está morrendo nesse esôfago do peixe. Ele lembrou do Senhor, ou pensou nele. Então, aqui que é importante. Então, este último clamor dele ao Senhor chegou ao templo do seu santo templo, do Senhor. Os idólatras devem ter amaldiçoado, numa situação dessas, deveria amaldiçoar
o seu ídolo e morrer. Mas eu que creio no verdadeiro Senhor, Todo-Poderoso, eu continuo clamando a Ele pela ajuda. 8. Os que adoram ídolos vão abandonar, então abandonam ídolos vãos, abandonam aqueles que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício, o que prometi, cumprirei. 그 약속을 강조하고 Ele está dizendo que então agora ele vai pagar o que é devido para o Senhor como servo dele, que vai cumprir todos os deveres do servo. E ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Então Deus não pode ouvir essa oração. Ele não pode ficar quieto apenas. Então Jesus viu: ele até diante da morte tem fé em mim. Então ordenou peixe para que vomitasse Jonas na terra. Qual que é o assunto maior para nós hoje? Neste tempo de trevas, o que nós podemos fazer? E segundo, para onde deve ser dirigida a nossa vida? Estas duas questões, no meio dessa pandemia internacional e também a onda secundária, que é uma crise econômica. Então pode a pandemia cessar, mas a segunda onda que há de vir pode ser muito pior. Então, o que nós podemos fazer? Para onde deve ser dirigida a nossa vida? São duas perguntas maiores e fundamentais aos crentes neste momento. Hoje, então, nós estamos na pior pandemia da humanidade por mais de um ano. E muitos crentes e a igreja estão no meio de aflições e também estão sem saber o que fazer, de uma forma impotente. E o que será da humanidade? Muitos estão numa situação de perda de propósito. Então, a passagem de hoje e a oração de Jonas nos dá resposta sobre essas duas perguntas. Então, por favor, prestem atenção à pregação de hoje. Jonas, o livro de Jonas, enquanto estava separado o Israel em reino de Israel e reino de Judá, ele era um dos profetas de Israel. E de repente Deus ordena esse profeta de Israel para ir para Nínive. Nínive ainda não tinha muitas relações diretamente com Israel. Aramitas é que tinham a ver com Israel diretamente. A capital dos aramitas era Damasco, né? E de repente começa a se enfraquecer, porque do outro lado do rio Eufrates, um povo chamado assírios começaram a crescer para se tornarem um império grande. Então a Síria começa a apanhar dos aramitas, que eram inimigos de Israel. Então aproveitou dessa situação. Então o Jeroboão, que era o rei da época, atacou os aramitas e conseguiu uma vitória. Mas eles pensaram que porque eles conseguiram essa vitória porque eram bons. E começaram a tomar território dos aramitas e foi se avançando ao norte. Então o Jeroboão II, a época dele era auge do Israel, reino de Israel. Ele teve riqueza e a expansão territorial. Ele se torna orgulhoso e ele se esforça mais para a idolatria. Mas com certeza o profeta Jonas deve ter percebido de que
o reino do norte de Israel. Depois de 40 anos há de perecer. Por Nínive ainda. Então, Deus deve ter mostrado o destino do profeta, destino de Israel ao profeta. Por isso que ele não queria ir para Nínive, que há de destruir a minha pátria. Deus, por que você quer que eu vá lá proclamar a sua salvação? Como pode me ordenar algo assim? Sim, Israel também foi mal demais, porque continuou traindo ao Senhor, se rebelando, idolatrando. Mas aquele povo lá, os homens malignos, que nem conhecem, nem temem a Ti, através deles o Senhor vai nos destruir. Por que está me enviando lá para dar a sua salvação? Eu não entendo isso, Senhor. E assim, é isso que diz, né, no Jonas capítulo 1. E dessa forma, Jonas fugiu da ordem do Senhor e recebeu o julgamento do Senhor, se arrependeu e se converteu em direção a Nínive. Então, sobre as perguntas que nós lançamos hoje, de que forma Jonas vai responder? Vamos observar isso. Existem dois alvos da prefiguração de Jonas. Jonas simboliza quem? Vocês já devem ter tido estudo sobre isso. Primeiramente, Jonas, ele prefigura a Jesus Cristo. O próprio Jesus diz que só tenho de mostrar sinal de Jonas para vocês. Quer dizer que eu também passarei pelo que o Jonas passou. Vocês querem ver milagres? Mas o maior milagre, só tem sinal de Jonas, que é o maior milagre. Só tem este que eu tenho de manifestar para vocês, porque a minha vida ministerial aqui está se acabando. Mateus 12, 39. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Então, Jonas, como sombra, silhueta de Cristo, vamos ver. A salvação do povo inimigo do povo de Deus, o povo Nínive, a ser destruído através de Jonas. Isto é a sombra do quê? A salvação da humanidade, os pecadores que é a humanidade, né, que são inimigos de Deus, a ser destruído através de Jesus Cristo. Nínive não é qualquer povo, mas é um povo inimigo do povo escolhido de Deus. O que significa isso? Os homens que se tornaram inimigos de Deus, que abandonaram Deus, para salvá-los, Deus mandou Jesus Cristo. Segundo, 4 dias de experiência de Jonas na barriga do peixe e a sua restauração milagrosa. Isto é a sombra e silhueta do quê? Dos 4 dias de experiência de Cristo no sepulcro e a sua ressurreição. 3 dias, né? Eu escrevi errado aqui. Ele disse: da minha aflição clamei a Jeová, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouvistes minha voz. Ele representou este lugar, ventre do peixe, o peixe em si como Sheol. Quer dizer, Hades, morte. Isso está sendo uma prefiguração forte de que Jesus vai estar no sepulcro, mas vai ressuscitar. Mas Jonas é uma sombra incompleta de Cristo. Todos os homens são pecadores, os profetas e todos que foram ungidos por Senhor, que foram chamados dos santos do Senhor. E eles tiveram pontos fracos. Pode ser que a Bíblia não tenha descrevido direito sobre seu ponto fraco. Eles eram pecadores com o pecado original, herdado, iniquidade, herdado por Adão. Então todos os tipos de Cristo que aparecem para
indicar o antítipo, que é Cristo, ou seja, todas as prefigurações de Jesus só podem ser incompletos, imperfeitos. Não tem aquele episódio onde o juiz, que era corrupto, sim, mas como a viúva insistiu, persistiu, foi chato demais com ele para a justiça. Então, depois, nessa parábola, Jesus disse uma coisa: até o juiz desses, ele disse isso. Então, quem entende errado essa parábola acha que nós devemos, entre aspas, encher o saco de Deus, persistir na minha petição. Ameace a Deus, insista a Ele, persista para que Ele realize o seu pedido. Então, suplique a Ele nesse sentido. Alguns interpretam assim, mas isso é errado, porque Deus diz até. Imagina, quanto mais o Pai Celestial não lhes dará as melhores coisas. Tem que entender direito isso, porque ele era um juiz maligno e Deus é o juiz bom. Jonas é uma sombra incompleta de Cristo. Na verdade, tinha falhas, porque Jonas desobedeceu primeiro e depois se arrependeu, mas Cristo, desde o início, ele por conta própria, voluntariamente abandonou seu trono e abraçou a cruz e aceitou a morte. Jonas reclamou da salvação dos pecadores. Ele chegou a mostrar ira para Deus sobre o destino de Nínive, mas Cristo, Jesus, até na cruz, ele suplicou ao Senhor para que perdoasse os pecadores. Jonas hoje é a sombra, a silhueta de Jesus Cristo, mas jamais nós devemos aprender a compaixão e a obediência de Cristo que Jonas jamais conseguirá atingir. Mas existe outro alvo da prefiguração de Jonas. O que nós devemos hoje aprender é isso também. De uma forma irônica, sabia que algumas personagens de Jonas da Bíblia, algumas personagens da Bíblia podem prefigurar uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Então, o segundo alvo da prefiguração de Jonas é o povo de Deus, desconhecedor do coração de Deus, que vai em direção da secularidade, negligenciando a ordem missionária. É isso que hoje eu quero falar. Então, o segundo alvo da prefiguração. Jonas, primeiro, é a silhueta de Jesus, mas também é a silhueta minha. Por quê? Jonas é pecador e, ao mesmo tempo, um profeta ungido. Jonas 1:3, vamos ver. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. 2 vezes ele aqui está expressando que o Jonas estava para fugir de Deus. Davi, quando estava fugindo, ele clamou a Deus no deserto de Judá, dizendo: Deus, me poupe, me resgate, me encontre. Mas Deus responde uma coisa nada a ver. Ele apenas diz: busque a minha face. Ué, que isso? Ele não tem que dar alimento, água, ou tem que expulsar o exército de Saul? Como assim, Deus, buscar a minha face? Davi não reclamou assim, não. Davi disse naquele deserto: Deus, ilumine a tua face para mim. Por isso que Davi é grandioso. Mas o que significa buscar a face do Senhor? Porque aqui em Jonas também, fugir da presença do Senhor, em algumas traduções é fugir da face do Senhor. O que é face do Senhor? Rosto do Senhor. É que Deus não tem rosto, porque Ele é Espírito, mas em termo teológico isso seria uma personificação de Deus. Expressar Deus como se fosse homem. Quando se diz face de Deus, é um caráter de Deus, não esse rosto.
É para buscar o caráter do Senhor. O que é o caráter do Senhor? 요나가 왜 하나님의 속을 O que 몰랐을까요? é buscar o caráter do Senhor? Ué, Jonas não conhecia o caráter do Senhor? Ele fugiu da face do Senhor. Em Salmo 85, para a adoração de hoje, que nós vimos que o fundamento do trono do Senhor, do caráter dele, é o que? Justiça. Deus certamente julga o pecador, mas existe 1% maior no seu caráter do que essa justiça, que é a compaixão. 얼굴을 피했다는 말은 Então, 하나님의 마음을 알기 원치 않아요. fugir da presença do Senhor ou da face do Senhor quer dizer não querer conhecer o caráter, o coração de Deus. Por quê? Ele só estava bravo com o fato de Deus nos julgar, Israel, pelas pessoas piores. Mas eu marquei aqui Tarsis. Por que será? Onde fica Tarsis, direcionada por Jonas, que negligenciou o coração de Deus e a sua ordem? O que este lugar, Tarsis, representa? Nós devemos saber disso para que achemos a resposta da direção dos crentes a ser tomado hoje. Em hebraico, Tarshish significa refinamento de metais. Especialmente metais preciosos. Estima-se como região chamada Tartessos, do sul da Espanha, mas ninguém sabe ao rigor. Mas imaginando essa parte do sul da Península Ibérica, imaginem o mar Mediterrâneo. Lá no fim da direita tem Israel. Nínive fica onde? É mais para o nordeste de Israel. Se avançando em direção ao nordeste de Israel, é Nínive. Mas ao invés de ir para lá, outra ponta do mar Mediterrâneo, para a Península Ibérica. Então ele está sendo totalmente desobediente, até uma direção totalmente contrária. Não sei se ele imaginou que conseguiria fugir de Deus, mas escolheu um lado totalmente oposto para onde Deus tinha ordenado. Então ele tomou um navio grande para ir em direção a Tarsis. Mais ou menos anos 600 a.C., os fenícios já foram lá para tomar as terras como sua colônia. Os fenícios são os fundamentos do baalismo. Eles eram piratas, eram comerciantes. É uma nação que teve maior acúmulo de riquezas na história do mundo. Primeiro eram babilônios. Então eles serviam Baal e Astarote. E refinavam cobres, pratas, ouros, metais. Então, um lugar chamado Tarsis, na Bíblia não aparece em muitos lugares, muitas vezes, mas Tarsis é conhecido como um lugar cheio de construções deslumbrantes, produtos ostentativos, de luxos, e também apresenta uma excelência em tecnologia de construções de navios grandes para conquistar o mundo. Então, eles eram conhecidos como os melhores em construir navios e refinar metais. Os metais preciosos não têm armas, metais e vírus têm mudado o destino do mundo. Aquela arma, a espada da Espanha, para dominar a América do Norte, América aqui,
Era um tipo de metal que podia acabar com qualquer outra espada de outro material. Por isso que a Espanha conseguiu atingir até a América do Sul. E não somente isso, eles tinham grandes tecnologia de construção de navio. Então a Espanha conquistou aqui a América do Sul também com essa arma, metal e também navios. Por isso que no mundo tem muita gente que fala espanhol. O que será que isso Tarsis representa para nós? Alguns imaginavam Tarsis como um paraíso rico e desenvolvido. Então assim encontramos Tarsis em algumas literaturas também. Mas um profeta que recebe a ordem missionária de Deus pretendia negligenciar a Nínive, a grande cidade em perigo de destruição pelo julgamento de Deus, e fugir rumo ao paraíso orgulhoso e corrompido. Então, como pode negligenciar Nínive, que era uma cidade muito populosa? E ele quis ir para o paraíso orgulhoso e corrompido. Vamos falar sobre Tarsis, que aparece na Bíblia. 4 pessoas que Deus, na Bíblia diz, considera um rei bom, entre 40 reis, juntando Israel e Judá. O Jeosafá, ou Josafá, o 4º rei de Judá, foi honesto e temia ao Senhor, e ele era vitorioso na guerra também, confiando no Senhor. Mas teve uma parte que Josafá errou. Ele começou a se aliar ao rei Acasias de Israel, mau idólatra. Então ele começou a se apaziguar com os idólatras de Israel, de reino de Israel. Talvez a Coreia também esteja vacilando com isso. Por mais que a pessoa tenha boas intenções, tem que tomar cuidado com os malignos. O que acontece se o bom e o mal começarem a ter comunhão? Tem muito mais chance das trevas mancharem as pessoas boas. Não é que isso acontece com as crianças também? Quando manda para a escola, eles começam a aprender coisas ruins. Aí, quando ele faz uma coisa ruim, os pais dizem: ah, meu filho não é assim. Então, se não é a bondade do céu, sempre tem limite. Com a bondade do mundo, ou bondade humana, não tem solução. Mas a bondade que vem pela unção de Deus, ele é bom até a morte. É por isso que vence o mal. O Josafá tornou cada vez mais poderoso. Ele começou a aliar com Israel, reino de Israel, e realizar casamentos entre os dois reinos. E o que aconteceu a partir disso? Eles queriam enviar navios para Tarsis. Por quê? Estavam a fim de importar prata e ouro e a civilização desenvolvida da cidade de bens e ídolos. E Deus, com a abominação disso, destrói todos os navios. É provável que tenha sido assim, pois Tarsis era uma cidade simbólica da idolatria e do orgulho do corrupto materialismo, alvo de abominação de Deus. Segundo Crônicas 20, 35 e 37. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, cuja conduta era ímpia. Aliou-se com ele para construir navios que fossem a Tarsis. Se aliou com as pessoas, com alguém que não deveria se aliar. Josafá
disse somente olho para ti, Senhor, apenas louvou e matava todo, morria todo o exército, mas no fim ele se aliou ao rei maligno. Então, para construir navios que fossem a Tarsis, os navios foram construídos em Ezion-Geber. Onde que é esse lugar? Tem Israel. Quando Israel era maior da história, no Império do Salomão, tem aquela ponta onde infiltra o mar. Esta ponta é Ezion Geber. E para partir daí, você tem que dar uma volta enorme para chegar a Tarsis. Então, um caminho tão longo assim foi decidido a enviar navio até a Tarsis, um lugar tão complicado de chegar. Então Eliezer, filho de Dodavá, de Mares, profetizou contra Josafá, dizendo: porque você se aliou com Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Estavam no porto, não sei. De repente veio a tempestade, tudo foi revirado e quebrado. Com a ira de Deus, tudo foi levado e quebrado, os navios. Imaginem isso. Um crente 믿지 않는 자들과 삶의 방식을 공유하기 시작합니다. 예수 믿는 사람들이 믿지 않는 자들처럼 그들과 교제하며 살아갈 때 quando 그들을 os 축복하고 crentes 복을 전해야지만 교제할 대상은 아니에요. entram em comunhão com os não crentes e agem juntos. Porque o crente deve amar, sim, e abençoar os não crentes, mas não deve ter uma comunhão na intimidade com os que não creem, não. 교만해져서 거룩함을 잃어버려요. A igreja que perde a santidade enquanto Deus dava prosperidade e poder. Por quê? Queria ser mais e mais rico e próspero e se tornou cego. 아하스와 교제할 여호사밧의 모습입니다. Era este o Josafá que se aliou e entrou em comunhão com Acasias. Então o livro de Isaías proclama o julgamento e destruição de Tarsis como cidade simbólica da prosperidade do homem orgulhoso que confronta a Deus. Então aparece isso em Isaías 2, capítulo 2. Os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. Contra todos os cedros de Líbano, altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Bazã. Líbano, quem seriam esses? Fenícios, baalistas, os aramitas. Contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas. Todos eles serão perecidos. Os que têm uma riqueza e autoridade que parece ser infinita. Contra toda a torre alta, contra toda muralha firme, simbolizam impérios. Contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A conquista do mundo se torna navios, é assim que se expressa aqui. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Tarsis simboliza o que terá a destruição final. Agora é o tempo da desesperança sombria como o ventre do Sheol. Não é verdade a nossa situação? Onde a face de Deus parece estar oculta, não se pode propagar o Evangelho ou dar conta do chamado para a missão. 40% dos missionários coreanos tiveram que voltar para a Coreia e os restantes também estão dizendo não tem o que fazer. E não somente isso, a própria sobrevivência está sob ameaça. Mas nós devemos pensar, olhando para o livro de Jonas, por que será que veio um tempo assim? Por que será que veio um tempo assim? Porque nós, os que creem em Jesus,
Temos sido indiferentes e desobedientes ao chamado de propagação do Evangelho, e pior ainda, estávamos rumo à abundância secular, em fuga da face de Deus. Devemos parar para pensar por que o peixe nos engoliu. Por que o peixe engoliu a igreja? Por que nós estamos no ventre do Sheol dizendo, Senhor, não conseguimos assim viver? Porque, como Jonas, nós estávamos negligenciando Nínive e indo para Tarsis. Jesus, que intercede por nós hoje, o nosso noivo que espera por nós, tem dito assim: vá até os confins da terra, discipular entre todos os povos, evangelize e os batize em meu nome, faça com que eles guardem todos os meus ensinamentos. E eis que eu estarei com pessoas que assim realizam a minha comissão. Não quer dizer que Deus é com qualquer pessoa assim para sempre, mas para vocês, para os que vão para Nínive, vão e participam dessa minha comissão. Eis que estarei até o fim dos tempos com eles. Hoje a igreja está na hora de fazer a oração de Jonas, um arrependimento em lamentação. Essa pandemia é culpa da igreja, porque Sodoma foi destruída, não por causa que tinha muitos pecadores, mas não tinham justos. Pode ter bilhões de pecadores no mundo, mas se tiver alguns mil justos, Deus salvará o mundo. O que é um caminho maligno? É querer ir para Tarsis. Os coreanos aqui também, ou em vários imigrantes coreanos, que pensam apenas na sua prosperidade e melhora de vida, comodidade. Será que não é isso o coração de Jonas, de querer ir para Tarsis também? Sim, muitos. Quando no início foi tão difícil de se estabelecer numa terra distante da Coreia, e finalmente conseguiu se estabelecer. Deveria ter pensado, vamos para Nínive, mas a igreja tomou direção errada e disse, seja saudável, seja rico. E foram dadas muitas pregações, lixos, no púlpito do Senhor. Então o que a igreja deve fazer hoje é a oração de Jonas. No meio das trevas, onde nada se pode fazer, preso como um lugar, como um esôfago de peixe, o que nós devemos fazer é a oração de Jonas. Se assim como Jonas, se nós orarmos ao Senhor confiando nele, no meio do sofrimento, até o fim, assim Deus fará com que o grande peixe chamado Covid-19 nos vomite de volta. Assim como gripe espanhola há 100 anos atrás. Vocês sabem a história por trás da gripe espanhola? Os verdadeiros cristãos em jejum, de noite e de dia, clamaram ao Senhor. Por isso que a gripe espanhola se passou. Então, assim, nós devemos orar dentro do ventre do peixe. Qual o verdadeiro tema do livro de Jonas? Então, é a advertência do julgamento e arrependimento e recuperação? Ou é a desobediência e conversão do profeta? Eu não penso que é nenhum dos dois. Esses dois não são os temas do livro de Jonas. O tema do livro de Jonas é a compaixão e o amor de Deus para com os pecadores. O primeiro pecador é o povo de Nínive e o segundo pecador é o Jonas. Em outras palavras, a compaixão de Deus é para com os pecadores que não o conhecem. E também, quando o povo que conhece a Deus estiver indo para o Tarsis, Deus não apenas simplesmente mata, mas os perdoa e dá uma nova chance. Agora, Deus nos dando uma nova oportunidade, ao invés de agirmos como Jonas, que não conhece o coração do Pai, vamos carregar o chamado do Evangelho como Cristo.
Não podemos ser como o primogênito da história do filho pródigo, que clama da salvação do pecador sendo um religioso que nem conhece o coração do pai. Na verdade, o irmão mais velho do pródigo é o protagonista nessa perspectiva. Porque é sobre as coisas perdidas, não é? São três. Primeiro, sobre a ovelha perdida, depois o dracma, moeda perdida de 10. Perdeu um, né? Nas duas histórias, quando se recuperam, fazem festa. Na terceira história também, quando o filho pródigo foi achado, fazem a festa. Mas, então, as três histórias têm a mesma narrativa, mas a última história é meio diferente. As duas terminam na celebração e festa tal, mas a terceira história termina na reclamação do primogênito, porque Deus está criticando, Jesus estava criticando os fariseus. Por que vocês assim estão reclamando, mesmo que seu irmão mais novo tenha voltado, acusando-os de pecadores? Então Jonas representa fariseus. Esses fariseus somos nós no passado. O coração de Deus Pai para com os pecadores está bem aparente nesse último versículo de Jonas. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ao invés de matar o profeta desobediente, Deus convence ele até o fim, ao invés de destruí-lo. Diante da planta que ele cuidou com tanta misericórdia, ele mostrou uma atitude e uma compaixão dessas, e você está reclamando a mim perante este povo que está morrendo? Não somente o povo e muitos animais que há nesta cidade. Então o tema do livro de Jonas está aqui. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão? É este o tema. Jesus Cristo, quem melhor conhece esse coração do Pai, entregou a sua vida para salvar os pecadores. Agora nós também, como Jesus Cristo, devemos assim agir. Isaías 53:12. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Agora, vamos nos arrepender como oração de Jonas. E se ele nos der nova oportunidade, em vez de tomarmos a atitude de Jonas, vamos carregar o nosso chamado como Cristo. E é isto o coração do Pai para conosco neste tempo do ventre do Sheol. Para onde vocês estão se dirigindo? Para Tarsis ou Nínive? Vamos orar. Pode ser breve, mas eu queria que nós pudéssemos entregar uma oração desesperado, como a oração de Jonas, dizendo: Senhor, eu acho que como Jonas estou no ventre do peixe. Está difícil demais, Senhor, a vida, financeiramente também, mas ainda assim confiando no Senhor, abundante, poderoso. Senhor, me perdoe, mesmo na desobediência, assim como Jonas, e agora me ajuda a viver na obediência da cruz. Vamos orar, nem que seja curto, mas com todo o anseio. Oremos.
그 안타까운 아버지 마음을 외면한 채로 어떻게 하면 잘 살지, 어떻게 하면 자녀들을 잘 양육할지 그 생각에 사로잡혀서 하나님이 주신 축복을 선교 사명을 위하여 드릴 수 없었습니다. 우리는 배를 만들어 다시스로 향하는 그런 사람들이었습니다. 하나님 용서해 주시옵소서. 우리가 교회가 잘못했습니다. 그래서 이 전 세계적인 소울의 시대에 하나님 우리가 다시 하나님의 성전을 향하여 간청하는 근거는 우리 하나님이 공의의 하나님이실 뿐 아니라 긍휼의 풍성한 아버지라는 것입니다. 하나님, 니느웨의 가축조차도 불쌍히 여기시던 우리 아버지, 이 땅에 죽어가는 자들의 생명을 귀히 보시옵소서. 그들이 한 번 가면 다시 못 오는 바람인 것을 기억하셔서 그들을 살려주시고 복음 듣게 하시고, 우리 게을렀던 교회가 이제 땅 끝까지 복음을 전하는 사명을 정신을 차리고 다시 행할 수 있도록 이 물고기 뱃속에서 우리를 건져주시옵소서. 하나님 아버지, 간절히 기도합니다. 우리는 죄인이고 불순종한 자들이었으나 주님, 다시 주의 성소를 향하여 우리의 손을 들고 기도합니다. 우리가 살기 위함이 아니라 땅 끝까지 주의 뜻대로 복음이 가기 위해서 반드시 이 시간이 지나갔으면 좋겠습니다. 하나님 도와주시옵소서. 우리를 살게 하옵소서. 우리가 주님의 소원을 이루어 드리기를 결정하오니 주님, 우리를 니느웨로 보내주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 오늘 설교가 Respondendo aqui que a pregação foi muito boa. Vamos dar algumas 좋았다고 notícias à igreja. 이렇게 대답을 하고 있습니다. A fase emergencial foi estendida até dia 11 de abril. Então vamos manter medidas de prevenção e o distanciamento impecavelmente pelos próximos. E os cultos continuarão online. É online, mas eu posso ver quem está online aqui. Eu sei que vocês podem separar outro tempo para participar no culto, mas é bom que vocês estabeleçam o tempo para entreguemos juntos online, separar um tempo específico para o Senhor, por favor. Aquela hora o pastor Douglas orou também, mas vamos continuar orando pela diaconisa Elisa Kong e a sua irmã. 4. Os encontros das crianças e dos adolescentes serão online. Pedimos a ajuda dos pais para que os menores possam participar nos encontros. Que acordem cedinho, lavem o rosto. Eu sei que é diante de uma tela, mas vamos entregar ao Senhor de todo o coração, com alegria, com temor. 5. O tempo de distanciamento, pelo contrário, torna-se uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Não deixem de ter um cotidiano na palavra e na oração. Orem sem falta, com a oração de Jonas. A pregação do ano jubileu que eu proclamei, eu sei que tem algum significado. Com certeza, do cume do monte vai começar a acontecer a queda da pandemia. Vamos ver o vídeo da Cracolândia da semana anterior. Nós estamos sem o som do vídeo por causa da questão da autoria, mas o vídeo da Cracolândia será colocado à parte, então podem acompanhar depois no nosso canal oficial.
Vamos orar e finalizar o nosso culto. Eu vou orar pela oferta, bênção apostólica em seguida. 우리 모든 것이 되신 하나님 아버지, Deus Pai, que é o nosso tudo, nosso Criador, nosso Salvador, o nosso Juiz. Ó Senhor, nós te louvamos. 다시 사명을 깨닫게 하시지. Deus, o Senhor que permitiu a dificuldade para nós, para que possamos compreender novamente o nosso chamado, que nós possamos correr toda a carreira da nossa vida pelo nosso chamado, Senhor. Senhor, na família de cada santo aqui, cada um deve ter a sua dificuldade de diversas formas, mas que todas essas dificuldades possam cooperar para que sejam transformados a vida de cada santo teu na semelhança de Jesus Cristo. Cremos que isso serve de ingrediente para esta transformação. Mas, Senhor, não se esqueça de que nós somos frágeis, que somos corpos e pós. Então, que o sangue de Cristo seja fluído aos lugares enfermos, sários, cure-os e que sejam purificados conforme a sua fé. Não somente isso. Dê a tua provisão, Senhor, para que o pão diário não seja cessado de forma pela sua sabedoria e de forma desconhecida de Deus, que isso aconteça. E se eles são aqueles que estão para prover, suprir os mais pobres, de forma milagrosa a sua provisão venha para com estes. Senhor, dê a tua palavra, dê a tua proteção, ensinamento e exortação, para que todas as crianças da igreja também cresçam como árvores da justiça do Senhor. Senhor, que é o trabalho e o negócio de todos possam dar continuidade com novas formas e criatividade e sabedoria de Deus venha sobre isso. E hoje também, Senhor, todos que estão morrendo sem te conhecer lá na rua, nós iremos ajudá-los. Então, nos unja e nos use. Senhor, a oferta é entregue hoje, que se torne alimento e a roupa dos pobres. Mas não somente isso, que sejam um empréstimo ao Senhor. Então, Senhor, mostre através dos nossos santos, de que forma o Senhor paga a estas pessoas. Então, agora, aquele que toma a justiça e a retidão como fundamento, e ao nosso Pai que se reveste do amor e compaixão, que o Senhor possa acabar com a pandemia em oração dos nossos santos. Agora, a graça de Jesus Cristo, o amor compassivo de Deus Pai, e a comunhão, comoção e agir do Espírito Santo, a sua mão, que esteja acima de cada santo, na sua família, no seu negócio, cada um no seu devido lugar de agora para sempre.